Salmos 87. O Senhor edificou sua casa sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascidos em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo as estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Amém. Orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, tua palavra lida, muito obrigado porque ela chega a nós e continua trabalhando na vida de tantos, ó Pai. Muito obrigado. Fala através de mim agora, que seja o Senhor falando e nos transformando, como já oramos tantas vezes, ainda hoje, desde o início do culto. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Novamente, dezembro, olha que beleza, num ano bem diferente. Eu já disse, eu acho alguma vez isso, esse ano aqui, mas eu acho que poucas pessoas imaginavam, no final de 2019, que passaríamos o ano como estamos passando. Mesmo assim, e graças a Deus, boa parte do mundo já começa a celebrar o Natal. Que bom que, apesar dos pesares, nós não perdemos esse desejo de celebrar o Natal, celebrar o nascimento do menino Jesus. A gente sabe que Natal vai muito além de presente, confraternização e comilança, isso também acaba fazendo parte, mas que bom que nós não nos esquecemos do real motivo da celebração do Natal. Nós lemos, né, Isaías no início lá da liturgia, mas tem um outro trecho de Isaías capítulo 9, verso 6, que aponta e fala exatamente, ele amolda, é uma moldura, aliás, de Jesus. Fala assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Está aqui o motivo da gente celebrar o Natal, está aqui o motivo da gente estar aqui. Nascimento. Um menino nos nasceu. Você já parou para pensar o poder que há, ou a surpresa, ou assim o vislumbre, a admiração que existe no nascimento de alguém? Você já parou para olhar uma criança recém-nascida? Vira e mexe lá em casa, a gente pega o videozinho do nascimento, tanto da Bia quanto da Isa, e a gente fica meio que bobo assim, olhando, né? Como que pode, né? Uma criança tão inocente, tão assim frágil, né? Como que é possível um ser humano vir à vida da forma que vem? Talvez alguém dissesse, talvez o mais pessimista falasse assim: mas complicado, né? Porque tão frágil num mundo tão difícil. Vai ter que enfrentar dor, vai ter que enfrentar pandemia, vai ter que enfrentar. Vai ter. Mas, por isso mesmo, o nascimento representa algo muito diferente. O nascimento representa algo muito diferente, por exemplo, do que muitas vezes a gente enfrentou esse ano. Esse ano a gente teve notícias muito difíceis. A gente viu, por exemplo, pessoas morrerem, talvez, muito próximas a nós, né? E o nascimento representa algo exatamente ao inverso disso. Por assim dizer, o nascimento é uma invasão de vida num mundo que vira e mexe, experimenta de morte. O nascimento de alguém é
é uma invasão no mundo que muitas vezes sofre, sente dor, mas o nascimento é uma boa notícia. O nascimento é uma boa notícia, é um evangelho de Deus para o mundo. Eu creio que todo nascimento, quando a gente olha para uma criança, se manifesta ali o evangelho de Deus. É a vida irrompendo a morte. Faz lembrar uma criança que recém-nasceu de alguém que não somos nós. A gente passa dias pensando na nossa vida, nos nossos compromissos, nas nossas questões, mas quando a gente vê uma criança nascer, a gente olha para o outro. A gente lembra do autor da vida. Nascer é algo tão maravilhoso que nem mesmo o próprio Filho de Deus nasceu de forma diferente. Ok? De uma forma toda especial, tudo bem. A gente conhece a passagem lá, em que um anjo aparece para José e Maria, tem toda aquela passagem, né? Maria ainda não tinha conhecido José, enfim, todo o contexto é único, porém ele nasce, ele passa o tempo necessário dentro do ventre de Maria, e Jesus vem ao mundo como eu vim para o mundo, como a dona Marli, como o Cláudio veio, como nós viemos ao mundo. Nem mesmo o próprio Deus veio de uma forma diferente ao mundo. Ele invadiu o mundo com vida, com Jesus, com Natal, nascimento. O Salmo 87 fala exatamente sobre nascimento. Lógico, o foco do Salmo é apontar para Jesus, é apontar para Deus, mas o contexto todo do Salmo 87 fala de nascimento e cita alguns nomes aqui, talvez você tenha notado já, nos versos 4, cita alguns nomes. Fala de Raabe, fala Babilônia, fala da Filístia, fala de Tiro e fala de Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Lembrando que Sião é a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus, né? Mas quem é Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia? Quem são esses? Seria nascimento de algumas crianças risonhas, assim, né? Não, nada disso. São nomes de nações que se tornaram violentas. Esses nomes citados, são nações que se tornaram inimigas do povo de Sião, do povo de Israel. Raabe é o nome dado, dizem os historiadores, estudiosos da área, que é o nome para a nação do Egito. Então, nessa passagem, está apontando para a nação do Egito. E quem foi a nação do Egito? Foi a mesma nação que por anos manteve Israel cativa, escravizada. Fala da Babilônia, né? Que também é uma nação que escravizou a Israel, derrubou os muros de Jerusalém, saqueou o templo do Senhor. E Filístia também era um povo inimigo de Israel, de reputação duvidosa, moral duvidosa. Tiro era uma nação rica, só que rica muito a custo de roubo. E a Etiópia, normalmente, os da Etiópia eram normalmente mercenários, pessoas que trabalhavam em troca de dinheiro, de recursos, mas trabalhavam em captura a outras pessoas. O que afinal então 5 inimigos de Sião, 5 inimigos de Israel foram fazer aqui num salmo que fala de nascimento? A gente acabou de falar que nascimento é invasão de vida, e a gente vê 5 nações rebeldes que guerrearam contra Israel. O que elas estão fazendo num salmo que fala da maravilha do nascimento? Eu creio que elas estão aqui porque são nações que, apesar de tudo, tiveram a experiência de nascer de novo. Talvez essas nações, guardadas as devidas proporções, são muito iguais a nós e a tantas outras pessoas que andam distantes do Senhor. Só que são nações como eu e você, como muitos que nos acompanham também, que nasceram de novo, passaram da morte para a vida. Experimentaram essa invasão de vida, que é exatamente crer em Cristo, que viram a tua realidade de vida ser transformada. Por toda a história, a pessoa das mais improváveis
Eu sou uma pessoa improvável que se achegaria a Deus, com toda certeza. Eu já disse aqui, em outros tempos, eu até blasfemava contra pessoas que acreditavam em Deus. E hoje estou aqui, graças a Deus, servindo ao Senhor pelo dom de pastoreio. Mas a história está cheia das pessoas mais improváveis. Pensa aí na tua vida, se você não é uma pessoa improvável, para estar aqui, por exemplo, hoje à noite, para se chegar a Deus. Mas somos pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, que experimentaram uma nova vida, que experimentaram o nascimento. Nascimento é realmente a melhor forma de expressar essa obra tão radical que acontece na vida de tantas pessoas. E o Salmo 87 fala disso, de lembrar que a nossa morte, a nossa rebelião contra o nosso Criador não deu a última palavra. Você e eu não somos capazes de ignorar o amor de Deus em Cristo Jesus. Você, eu e tantos provam que cristianismo é feito de pessoas improváveis. Você é uma pessoa imperfeita? E aqui eu não estou usando como desculpa não para você viver de qualquer forma então. Esforce-se sim para conhecer cada vez mais esse Deus e sirva esse Deus servindo o próximo. Não se omita. Porém, eu tenho certeza que você deve estar se pensando como uma pessoa mais improvável possível. Talvez a pessoa mais imperfeita que existe. Eu tenho certeza que você tem um monte de limite, assim como eu. Porém, nós somos amadas por Deus. Nós somos santificadas por Deus. Nós somos justificadas por Deus. E amém. Por isso, todo ano os judeus voltavam para Jerusalém para celebrar a Deus e os seus feitos. Eles voltavam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Eles voltavam para celebrar o Pentecostes. Não apenas eles, mas se juntavam a eles várias outras nações. Sabiam disso? Provavelmente sim. Não eram só os judeus que voltavam para Jerusalém para celebrar o Senhor. Vinham também povos estrangeiros, pessoas que não eram de sangue israelita, mas voltavam para Jerusalém para celebrar esse mesmo Deus dos israelitas. Pessoas das mais diversas nações, pessoas improváveis. Essas celebrações próprias de Israel tomam uma proporção pouco imaginável. Por quê? Porque Israel quase sempre foi uma nação estrangeira onde foi que ela passou. Israel, por tantas vezes, foi a nação mais fraca aos olhos humanos que já viveu nesse mundo. Por isso, alguém se ajuntar a Israel e a fé de Israel também é algo pouco provável na história. Porém, Deus levou muitos a se ajuntar a Israel. Deus tem levado a muitos a se juntar à fé em Cristo Jesus. O que afinal, então, há de tão especial em Israel que despertou a fé de tantas pessoas que se juntavam a eles lá em Jerusalém? O que há de especial na minha vida e na tua vida para que as pessoas se interessem por aquilo que nós dizemos crer? Havia, com certeza, a certeza de um Deus vivo que acompanhava Israel. Com toda certeza, as pessoas olhavam para Israel e, pelo testemunho da história, eles olhavam para Israel e falavam assim: olha, a gente pode até não acreditar nesse Deus que eles dizem existir e crer, porém é maravilhoso que esse Deus que eles dizem crer tem feito por eles. A história dá testemunho dos atos de Deus. E é isso que tem de diferente em Israel. É esse Deus agindo na vida deles. O que tem de diferente na minha e na tua vida é exatamente esse Deus que tem agido na minha e na tua vida. É a certeza de um Deus vivo que nasceu entre nós. Todas as nações que viviam com os judeus, entre eles, surpreendiam-se com as palavras deles, com as canções dos israelitas, com as orações, com o Deus que revelava a vida deles. Despertava pessoas que ainda estavam sujeitas a tudo, como sempre, mas para uma vida absolutamente diferente e nova.
Os judeus também eram sujeitos a tudo, como eu e você. De repente a pandemia, a doença. Mas eles criam num Deus que caminhava com eles, e eles davam testemunho desse Deus. E as pessoas viam esse Deus agir através da vida deles. Isso é o maravilhoso. Isso faz então a gente entender melhor, por exemplo, o verso 4 desse salmo. Entre os que me reconhecem, incluiria Raabe, Babilônia, além da Felícia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Então, o que a gente entende por esse trecho? Que não só Israel, mas Deus leva à fé nações antes que eram rebeldes. Porque Raabe, Egito, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia, você, tantos outros, eram nações que estavam distantes de Deus e não queriam saber de nada de Deus. Porém, são pessoas que nasceram de novo e Deus diz, esse nasceu em Sião. E assim é também na vida de tantos. São vidas que nasceram de novo. De fato, como diz então o verso 5, né? Todos estes nasceram em Sião, não apenas Israel. Também Israel, mas todos estes, tantos que estavam distantes, nasceram em Sião, o próprio Altíssimo a estabelecerá. É o que fala o verso 5. Essa maravilhosa descoberta do Evangelho de Cristo. Deus está transformando nações inteiras. A gente pode até achar que não. Talvez a gente até ache que a gente não tenha muita condição de fazer muita coisa, mas Deus está transformando nações através de cada um dos cristãos que tem sido levado à fé. Mesmo aos que se levantam contra as obras de Deus, no tempo exato Deus busca. Ninguém é capaz, mais uma vez, de resistir ao amor de Deus. Deus é capaz de transformar e fazer nascer de novo qualquer pessoa. Pastor, mas esse negócio é tão simples, né? Eu já escutei tanto isso. Talvez a gente se acostume demais. O Evangelho parece muito simples às vezes. O Evangelho não pode perder o brilho no nosso olhar. Aliás, nós não podemos perder o brilho no nosso olhar por causa do Evangelho. O Evangelho é isso. Deus deu a vida por muitos que estavam distantes, por mim e por você. E a gente precisa levar essa mensagem para tantas pessoas que ainda não conhecem. No Natal, durante todo o ano, servindo, amparando, cuidando. Deus é capaz de transformar nações e tem usado a mim e a você. Eu sou prova disso. Você é a prova disso. O que você experimentou, muitas pessoas ainda precisam experimentar. O nascimento físico é maravilhoso. O espiritual também é maravilhoso. É praticamente inacreditável. Assim como uma criança nasce, o nascimento espiritual também é algo inacreditável. Alguém que desprezava, que ignorava, que não considerava Deus, ainda para esses, talvez nós em outros tempos, não conseguem resistir a esse amor incondicional de Deus. É em meio a pessoas das mais diversas crenças, como a vida que há no nosso tempo, na nossa cidade, que o salmista expressa esse novo nascimento. Porque a gente poderia pensar o seguinte: Deus tem transformado pessoas para que elas vivam de uma forma diferente, de uma forma isolada do mundo. Mas não é dessa forma que acontece. Deus de repente poderia ter falado assim: esses que eu tenho transformado, então se ajuntem a Israel e fiquem dentro de Israel, caminhando com o povo de Israel e pronto. Mas não é isso que a gente vê, porque essa realidade de nascimento acontece, conforme o salmista diz, em meio a um contexto de cidade, onde existem pessoas, onde as pessoas convivem junto, onde as pessoas cuidam dos seus afazeres e elas interagem umas com as outras. Aonde que está isso, pastor? Está nos 3 primeiros versos. Perceba que o contexto do salmo não acontece isoladamente, mas acontece num contexto de cidade.
primeiro verso, do 1 ao 3, ó. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Aqui é Jerusalém, tá? Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Percebe? É um povo que caminha juntos, que expressa esse Deus nos seus atos. Nós precisamos então pensar no amor de Deus dentro de um contexto de vida complexo. Exatamente nesse contexto que a gente vive, que tem pandemia, que tem conta para pagar, que tem compromissos a se cumprir, é exatamente nesse contexto que nós vivemos esse novo nascimento. Não é em outro lugar, em outra época. É num contexto complexo de cidade. Com aula online, né? Com reuniões. Com certeza, se pedíssemos para você descrever a sua vida, não seria algo muito simples. Se eu parasse por um instante e falasse para você assim, ó, pensa um pouquinho na tua vida, como anda a tua vida. Dificilmente você ia falar assim para mim, pastor, mas está tudo simples, tudo tranquilo. Duvido. Se você começar a pensar na tua vida, provavelmente você vai falar assim, pastor, vai ter umas ligações aqui que às vezes dá até curto. Porque tem família, tem profissão, tem finanças, tem sentimentos, tem projetos, tem comunidade, tem saúde. E a fé cristã, então, ela não acontece à parte disso, mas ela se estende a tudo isso. Por mais complexo que seja, procure entender Deus na tua vida em tudo que você tem feito, sentido, passado, convivido com pessoas, com familiares. Procure entender Deus nisso. Porque uma coisa é certa, Deus caminha com os seus. Então alguma coisa está acontecendo e a gente precisa entender o agir de Deus mesmo na complexidade da vida, na vida da cidade. Talvez, se a gente for para o caminho de não submeter todas as áreas da nossa vida à fé cristã, a gente desistiria então da fé cristã de uma forma muito rápida, ou a gente se omitisse a muita coisa, mas não é esse o convite da fé cristã. O convite da fé cristã é que a gente submeta todas as áreas, por mais complexas que sejam da vida, à caminhada com Deus. Os recém-nascidos do Salmo 87 não fogem da cidade para buscar Deus no isolamento. Não é verdade? Eles não fogem. Eles vivem na cidade. Ao contrário, eles entram nela para participar do governo. Ora, não apenas pela esfera pessoal. A fé cristã nos convida não para orar apenas para a nossa fé pessoal, orar pela nossa vida apenas. A gente precisa orar pelas nações. A gente precisa orar pela política, independente do partido que a gente opte. A gente precisa orar pelos governantes, independente do partido que ele faça parte. Se a gente está contente ou não está contente, ore pelas nações, ore pelos governos e peça para que Deus age na vida dessas pessoas. Ore pela sua vida, mas o convite da fé cristã é para que a gente ore para a vida, por mais complexa que ela seja, mas que a gente ore pelas nações. Não apenas orar pela esfera pessoal, pelo nosso nascimento, mas também pelo renascimento da cidade. Os bebês crescem e se tornam cidadãos. Os bebês vão crescer. Na fé cristã também é assim, a gente também precisa crescer. O bebê, quando ele é pequenininho, ele é alguém que pensa nele. E é isso mesmo, ele quer se alimentar, ele quer a mãe para ele, ele quer o pai para ele quer as coisas para ele. É o tempo, as coisas vão amadurecer. A fé cristã é muito comparada a isso mesmo. A gente tem que parar de querer as coisas para nós, que as coisas aconteçam ao nosso redor, mas a gente tem que amadurecer e olhar a fé cristã num contexto muito mais amplo do que apenas a nossa vida. A gente tem que olhar a fé cristã no contexto da cidade.
da complexidade da cidade. É lá que as coisas acontecem. E é lá também que nós celebramos. É exatamente nesse contexto complexo que nós celebramos. E é assim que termina o salmo. Dentro de um contexto complexo, porém celebrando a esse Deus que deu um novo nascimento. Aonde que está isso? Está no verso 7. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Em Sião, em Deus está o nosso novo nascimento. É exatamente nesse complexo mundo que a gente vive, de família, de negócios, de finanças, de saúde, de doença, de conquistas e tudo mais. É exatamente nesse contexto em que nós cantamos ao Senhor, dançamos ao Senhor e celebramos, porque é em Sião, é em Deus que estão as nossas origens. E que eu quero concluir já. Natal é tempo da gente olhar então para o menino Jesus, Deus entre nós, dessa surpreendente invasão de vida em meio ao mundo tão obscuro, mas em que nem mesmo a morte é capaz de vencer o amor de Deus. Viver da transformação que experimenta, por exemplo, Nicodemos. Você lembra da história de Nicodemos? Ele ouve do próprio Jesus. É João 3, versos 3 e 16. Diz assim, Jesus falando para Nicodemos. Jesus falando desse novo nascimento. Fala assim, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascimento de novo. Natal de novo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Novo nascimento. Por isso o Evangelho é tão maravilhoso. Não é sobre o que nós fizemos por Deus, mas é pelo que Deus fez por nós e também pelo que Deus faz através de nós. Cabe então a gente abraçar isso, abraçar essa fé com compromisso, com dedicação e levar a sério o amor de Deus por nós e pelo mundo, seja na vida particular, seja na vida pública. E eu quero te deixar uma pergunta. Temos assumido esse compromisso? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem nos despertado para uma nova vida, o Senhor tem feito com que a gente morra para as nossas vontades e nasça novamente, só que a partir agora da vontade do Senhor. Ainda falhamos, ainda somos imperfeitos, temos que lidar com o nosso pecado, mas cremos que o Senhor tem transformado a nossa vida. Muito obrigado, porque o Senhor tem sim fortalecido o nosso compromisso com o Senhor. Não há como pensar o contrário, porque o Senhor é quem tem trabalhado na nossa vida, então coisas maravilhosas são esperadas. Que de fato a gente celebre o Natal, celebrando a vida, para esse mundo que tanto experimenta de morte, inclusive nesses nossos dias. Muito obrigado, abençoa Deus cada família, essa semana que se inicia, esse mês que se inicia, esse mês de Natal, celebramos ao Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.